Primeiro que tudo, queria agradecer o convite do grupo de trabalho que proporcionou esta discussão. E depois queria, venho na qualidade, digamos assim, de realizadora do documentário, mas não vou aqui apresentar o documentário. Portanto, queria começar por fazer uma apresentação, portanto, pessoal, apresentar-me a mim e depois apresentar um bocadinho o documentário, sendo que eu considero que é difícil falar do documentário sem estar em ver. Em relação a mim, portanto, eu fiz pintura na Faculdade de Belas Artes, depois ao nível profissional fui sempre, digamos, alternando entre a atividade artística, entre a arte contemporânea e da realização e as aulas. Ou seja, eu quando estou a desenvolver projetos na área artística não estou a dar aulas, quando eles estão em fase terminal, pelo menos foi isso que eu fiz até agora, não sei se eu vou conseguir fazer durante muito mais tempo, porque as coisas também não estão fáceis nem de um lado nem do outro, mas depois quando estou a dar aulas e pronto, e tenho alternado assim muitas coisas. Em relação ao documentário, portanto, eu vivo em Lisboa, mas tenho, digamos, raízes aqui, porque os meus avós nasceram numa aldeia muito perto, em Vila Franca da Beira, e a minha mãe também, e foi um motivo que me fez, digamos assim, regressar. Eu tinha algumas memórias de infância, porque no verão o que eu mais queria fazer quando as aulas acabavam era vir-me pegar no comboio, entrar dentro do comboio e ir para a aldeia, porque era um espaço onde eu me sentia livre, podia andar por todo lado, podia cozinhar bolos, podia apanhar pedras, imaginar com as pedras do pinhal, da mata, imaginar a cozinha, quer dizer, era um espaço que me dava uma liberdade que eu não tinha em Lisboa. Depois, quando passei pela fase, digamos assim, da adolescência, rejeitei tudo isso. Estava na cidade e eu achava que a cidade era o mais importante e havia outras coisas que me absorviam, em particular o meu grupo de amigos absorvia-me, centrava todas as minhas atenções, digamos aí, queria viver o grupo e todas essas experiências que o grupo trazia. Mais tarde, já na fase adulta, portanto, vi sempre a aldeia, ver a avó, mas não fui estabelecendo, digamos assim, laços. Mais tarde, quando a minha mãe tinha morrido, os meus avós já tinham 80 e tal, 90 anos, e eu percebi que eu tinha ali uma responsabilidade enorme. O meu tio tinha emigrado, vivia em Lisboa, não queria saber da aldeia, e eu tinha uma responsabilidade enorme. De dar continuidade, no fundo, a um conhecimento que tinha sido transmitido de geração em geração. E que se ia perder se não se fizesse nada. E é neste contexto que eu volto à aldeia para fazer este documentário, que no fundo foi a forma que eu encontrei para, digamos assim, poder contribuir a alguma coisa, não sendo muito, ou seja, na prática eu não estou a viver aquele cotidiano, mas no fundo foi simbolicamente a forma que eu encontrei para, digamos assim, participar, dar o meu contributo. Pronto. E este documentário, no fundo, do ponto de vista pessoal, a motivação é esta. Depois, do ponto de vista, digamos assim, dos conteúdos, das coisas abordadas, o que acontece é que eu queria fazer, tracei, digamos assim, uma linha, digamos assim, um ponto de vista sobre a aldeia. Eu não queria fazer entrevistas, queria fazer um documentário que, como é que eu ia explicar? Que não queria passar pelas entrevistas, queria construir uma narrativa a partir daquilo que ia vendo na aldeia e daquilo que ia filmando. Pronto, e basicamente é isto. E o documentário, no fundo, resulta, digamos assim, do encontro. Não há, digamos assim, à partida não tem as coisas todas definidas, mas resulta dos encontros e das boas imagens que eu vou obtendo, digamos assim, resulta deste acumular todo de coisas. Por isso é que é um bocadinho complicado eu falar, porque não há uma lógica, digamos assim, há uma ideia, mas não há uma lógica, pronto, uma lógica inicial. Vê se eu não me alongo muito. Desculpem lá de olhar. Pronto. Em relação ao documentário, julgo que falei, já fiz a apresentação. Eu também queria dizer que em abril a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital
vai, digamos assim, promover uma apresentação deste documentário, e depois eu na altura informarei a escola e a Romina, e pronto, e se quiserem, se tiverem esse interesse, depois poderão ver, e a Romina também tem, eles também têm uma, digamos assim, uma cópia. Pronto, agora o que é que eu tenho mais a dizer? Pronto, a minha experiência, digamos, quando eu iniciei o documentário aqui, eu não tinha, digamos assim, estrutura nenhuma do ponto de vista de produção, ou seja, eu chego ao Presidente da Junta de Freguesia, isto é para explicar que é possível fazer coisas aqui. Pronto, eu venho de Lisboa, tenho alguns laços familiares com a aldeia, mas as pessoas, quer dizer, sabiam que eu era a neta de não sei quem, mas não me conheciam a mim, pronto, e foi, digamos, fui ter o Presidente da Junta, ele interessou-se, e a partir daí desenvolveu-se, em termos locais, desenvolveu-se um apoio, digamos assim, generalizado ao documentário. A Junta de Freguesia, algumas empresas locais, a própria Câmara, e pronto. Eu acho que... Não. Não, o documentário passou no Festival de Ceia, em Ceia, no meio da Ceia, sim, e depois também tive em Viana do Castelo, portanto, foi assim os sítios onde passou na aldeia, e pronto, e eu tenho estado a mandar enviar o documentário para festivais. Pronto, eu tinha aqui feito mais uns apontamentos que eu acho que era importante passá-los, que era, no fundo, eu no início eu falei, e estou a falar basicamente dirigido-me a uma camada, digamos assim, mais jovem. Eu acho que era uma das coisas que eu encontrei quando comecei na fase de pesquisa aqui, a fazer a pesquisa para o documentário, foi uma série de possibilidades, de coisas possíveis de fazer. Pronto, e tão simples como eu conheci um senhor que trabalhava com digamos, as ovelhas e produzia os feltros, e imaginei que se calhar era possível arranjar um designer. Estou agora a dar ideias, pronto, o meu domínio é o domínio das ideias nesta altura. Arranjar, por exemplo, um designer de equipamento, não é? Que trabalha com, digamos, com objetos, e ir ter com esse senhor que trabalha aos feltros e fazer-se uma coleção, por exemplo, de chapéus de várias cores, mas com um designer todo. E, por exemplo, outra coisa que eu imaginei foi um moinho que fica no rio e que está desativado, e que se calhar esse moinho até podia começar a funcionar e dar energia para a aldeia. Por exemplo, quem diz esse moinho diz outro, eu não sou técnica, não sei, estou no domínio das ideias completamente. Pronto, imaginei outra coisa que já se vê, que é, temos o queijo da serra, por exemplo, que é muito grande, mas imaginei que o queijo pudesse ser lá na indústria, lá da aldeia, onde eu tive a fazer o documentário, pudesse ser fabricado em mais pequenininho, o rótulo todo muito apelativo, e tivesse lá o registro local, o nome da aldeia. Pronto. Como isso, outras coisas que são, por exemplo, o conhecimento que há da medicina tradicional popular, que é imenso e que se está a perder. Outra coisa que eu imaginei foi, poderia-se arranjar uma forma de criar uma enciclopédia onde se juntasse esse conhecimento. Pronto, ou seja, eu... nessa terra também, desculpa, Sim, em Vila Franca da Beira, também descobri uma senhora que trabalha ainda ao linho com um tiar tradicional. Sim, que é a senhora dos Tormosos. A senhora dos Portanto, Tormosos. aqui na zona já não há muita gente que trabalha o linho. E a senhora, foi o único sítio onde eu encontrei uma senhora que trabalhava ali. Ou seja, do fio, o tiar, Sim, ela plantou, ela chegou. do fio ao tecido. Não, mas neste caso concreto que eu estou a contar, é que tecia. Ou seja, o velho linho ela transformou em peça.
No teatro, Eu julgo que esse. eu vejo lindos modelos e ela. Mas acho que também ainda há produção de vinho nessa zona. Nessa zona de produção e aquilo que se faz com a jockey de vinho. Portanto, as coisas que se confiar. Pronto. O que eu acho que depois desta conversa é assim, acho que tenho aqui um esquema que trouxe e vou olhar para ele, vou perder um bocadinho de tempo, não é muito complicado, mas eu não tenho muita memória. Pronto. E é assim, eu acho que o mais importante para nós conseguirmos abordar, digamos assim, abordar esta questão de como é que devemos intervir no interior, acho que a primeira coisa é no fundo, eu acho que existe uma série de preconceitos em relação ao interior do país. Pronto, eu própria comecei por isso, por explicar que durante a minha adolescência eu escondia as minhas raízes, digamos assim, rurais. Escondia e não, eu sabia identificar as folhas das árvores, coisa que muita gente estava ao meu lado ou não queria dizer ou não sabia. E hoje em dia é um motivo de um orgulho enorme e eu faço questão de, mal tenho uma oportunidade, de intervir, portanto, com este conhecimento todo. Pronto. Uma das coisas que eu acho que é importante é trabalhar conceitos. Pronto. E trabalhar preconceitos porque eu não estou a falar dos preconceitos que vêm de fora, ou seja, os outros que têm preconceitos em relação a nós. Somos nós que temos preconceitos em relação às nossas próprias coisas e que não as sabemos valorizar. Pronto. E isto de valorizar, eu acho que está ligado a duas coisas. Uma delas é, por um lado, é o ver, o saber ver, olhar, ver, valorizar no sentido de ver. Pronto. E ver, eu acho que é simplesmente sentir as coisas. Pronto. E aqui é muito fácil isto. Na natureza é muito fácil nós sentirmos. E por outro lado, há a questão do ver e do imaginar. No fundo foi aquilo que eu estava a dizer. Olhei para as pás do menino paradas e vias um bocadinho o Dom Quixote, não é? Pronto. Mas temos que ir por aqui. Porque se nós numa fase inicial não tivermos esta loucura, digamos, ou este sonho, eu já posso falar assim. Eu se falasse assim há 10 anos atrás ninguém me ligava, mas agora eu me ligo, já tenho 40 anos. Portanto, já é possível, digamos assim, já é mais credível. Pronto, mas é isto do ver e do imaginar. Portanto, ver é ver, sentir. Pronto, e o imaginar é acreditar nessa possibilidade. E pronto, e eu acho que é valorizar, é ver, no sentir, é imaginar no sentido de projetar as coisas e de acreditar que elas são possíveis. Mais ou menos isto. Pronto. Ok. Não tenho mais nada.